Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Minha primeira live, espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Não estou muito acostumado com câmeras. Sempre trabalhei atrás, né, nos bastidores, ajudando outros. Então, espero que vocês é, sejam um pouco pacientes aí comigo, tá bom? Bom dia para os que já entraram, Francisco, Richard, a Mônica. Bom dia para todos. Então, hoje é, hoje é um dia muito importante para mim. Eu estou aqui pela primeira vez, né, falando para vocês num programa aqui ao vivo, né, uma transmissão ao vivo. Estou mais acostumada a dar treinamento, a conversar olho no olho, né, mas aí a gente tem aqui o rostinho de vocês no chat para poder se espelhar, para poder conversar e trocar uma ideia, né? E o tema que eu trouxe hoje é se você sabe qual que é o seu superpoder. Bom dia, Francisco. E por que eu trouxe esse tema, né? Porque normalmente a gente quer se encaixar no padrão do mundo, né? Eu, como já trabalhei com a parte de recrutamento, de seleção, às vezes o candidato ele quer. Bom dia, Juliana. Às vezes o candidato ele quer se adaptar à vaga. Existe uma vaga de emprego e ele está precisando de emprego e aí ele resolve se adaptar à vaga. Obrigado, Richard. E às vezes não é assim que funciona. Quer dizer, muitas vezes não é assim que funciona, porque a pessoa ela vai entrar nessa vaga, ela vai começar a trabalhar e não vai atingir as expectativas dela mesma, porque ela não tem o perfil daquela vaga. Não é aquilo que ela quer para a vida dela. Então, antes de começar a falar mesmo, né, eu gostaria de pedir que Deus me oriente e possa conduzir essa live para falar para vocês aquilo que toca o meu coração e que possa também tocar o seu coração, para fazer diferença, né, na sua vida, de alguma maneira. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. O meu nome é Márcia Lux. Márcia é um nome comum, né? Todo mundo conhece uma Márcia. Então, o que eu fiz? Quando eu era criança, na minha classe, sempre teve mais do que uma Márcia. E aí acabavam chamando pelo sobrenome, né? Alexandrine, Bittencourt. Então, eu brincava e falava assim, eu sou a Márcia Lux, Lux igual sabonete. E então é assim que eu me apresento, eu brinco muito, eu falo Márcia Lux, aí o pessoal brinca, fala Lux de luxo, e acaba gravando, né, que eu sou a Márcia Lux. E um pouco da minha vida em si. Bom, eu sempre fui uma criança daquelas, sabe aquelas crianças que você dá os braços, a criança já vem? Então, era assim. Era uma criança que quando a pessoa chegava, dava os braços, eu já ia com qualquer pessoa. E esse meu jeito espontâneo de ser, né, sempre sorrindo, até na minha carteira de habilitação eu estou sorrindo. E esse meu jeito espontâneo de ser já me trouxe muitas coisas boas e também algumas situações assim cabulosas, né? E, gente, eu tô nervosa, minha mão tá gelada, tô tremendo aqui. E nesse. Ah, sua irmã chama Márcia também? Então, todo mundo conhece uma Márcia, né? E esse meu jeito de ser, né? Sempre assim, brincalhão e querendo conversar com as pessoas e tagarela, né? Isso já me trouxe, como eu estava falando, já me trouxe coisas boas e já me trouxe coisas ruins também. Bom, vamos falar das boas. Depois eu falo das ruins, porque eu brinco que eu falo assim que eu gosto de contar as minhas quedas, porque aí nós rimos juntos, né? Bom,
Então, quando eu era criança, eu vivia num mundo de conto de fadas, né? Meu pai e minha mãe se conheceram, casaram, a gente morava super bem. Eu fui a primeira neta, filha, sobrinha. Imagina o peso, né? Primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha. Todo mundo queria ficar comigo, queria. Foi uma criança muito amada, muito abençoada. E a nossa vida seguiu super bem até os meus 11 anos. Quando eu fiz 11 anos, né, meu pai ele tinha 38 anos. E meu pai faleceu. Meu pai teve um problema e ele faleceu de repente. E o sepultamento dele foi no dia 1º de abril, dia da mentira, né? E como ele era uma pessoa assim, saudável, estava bem, e isso eu herdei dele, esse meu jeito espontâneo de ser, né? E isso chocou muito as pessoas, né? Tanto os nossos familiares, os amigos dele, ele morava naquele bairro, todos, né? Nós moramos naquele bairro há muitos anos, então aquilo foi um choque para todos. Tanto que quando a gente comentava que ia ser o velório, né, no dia 1º de abril, ele morreu no dia 31 de março. Quando a gente comentou que seria no dia 1º de abril, o pessoal falava, ah, mentira, vai. E aí, quando foi constatado, o pessoal ficou todo chocado, né? Aquilo mudou radicalmente a nossa vida. Eu vivia num mundo de conto de fadas, as crianças iam brincar lá em casa, a minha mãe nunca deixou a gente sair para brincar na casa dos outros, eram os outros que iam brincar na minha casa. E aí tem muitas histórias engraçadas, porque a maioria das pessoas achavam que a minha mãe cuidava de criança, porque vivia cheio de criança lá, né, no nosso quintal. E aí, quando meu pai morreu, a minha mãe, não, ela era costureira, mas durante o período que ela foi casada, bom dia, Maria Caetano. No dia que ela casou, meu pai falou: eu quero que você cuide dos filhos, então só temos eu e meu irmão. E nesse momento, o mundo dela caiu, né? Ficou viúva, com 2 filhos, e aí, o que fazer? Então, ela foi morar na casa com o meu avô construiu uma casa assim, a toque de caixa, em cima da casa dele, e, e aí nós fomos morar com ele. E aí a nossa casa foi alugada para minha mãe ter uma renda imediata, e, e aí trabalhar, tocar a vida e criar os seus filhos, né? Durante um bom período da minha vida, isso eu já pedi perdão para minha mãe. Durante um bom período da minha vida, eu achei que a minha mãe era uma pessoa fraca. Por que que eu achei que minha mãe era uma pessoa fraca? Porque todas as vezes que a gente tinha que fazer alguma coisa, ela ficava o dia todo trabalhando, né? Ela não negava hora extra, porque ela queria continuar dando o padrão de vida para mim e para o meu irmão, igual meu pai dava. Então, ela não deixava para lá nenhuma hora extra, ela fazia as horas extras lá que apareciam, e a gente ficava por conta da minha avó, dos meus tios darem uma olhada na gente, né? Então, todas as vezes que eu tinha que sair, que eu tinha que fazer alguma coisa, a minha falava, mãe, posso ir em tal lugar? Fala com a sua avó, fala com a sua tia. Então, lá no meu interior, eu pensava assim, ai, a minha mãe não resolve nada, quem resolve são os meus tios, minha avó, né? E durante um bom tempo eu achei que ela era uma mulher fraca. E só depois de adulta é que eu percebi o quanto ela foi uma mulher forte, né? Ela tinha aquela atitude justamente para não ir de encontro com o que os que cuidavam da gente pensavam. Por quê? Porque na realidade eram eles que iriam cuidar de nós, né? Então ela não queria passar por cima da autoridade deles. E isso foi sinônimo de fraqueza, mas hoje em dia eu entendo que é uma coisa, é um sinônimo de fortaleza, né? É muito difícil, às vezes, nós abrirmos mão do controle das coisas, da nossa autoridade, para benefício do outro, né? Às vezes é difícil a gente abrir mão do controle das coisas, né? E aí, aquela pessoa que vivia sorrindo, né, que era o meu jeito de ser, eu me fechei um pouquinho, né, fechei um pouquinho, mas sempre com aquele meu olhar infantil,
de que o mundo é cor-de-rosa. Então, eu comentei com vocês que eu sempre fui uma pessoa muito assim, espontânea, né? Então, vocês acreditam que com essa questão de WhatsApp, de grupos e tudo mais, nós conseguimos reunir um grupo que estudou comigo no primário, no primeiro ano, né? Do prezinho até a oitava série. Então, a gente tem esse grupo de alunos verdade, né? 15 pessoas, que maravilha, nunca falei assim, eu nem sei o que falar, né? Tô até emocionada aqui, de essa hora da manhã, né? Vocês nem me conhecem e estão aqui me ouvindo. Muito obrigado, viu? Pelo, pela disponibilidade de vocês de ouvir minha história, de, de saber, né, o que que... Ah, não acredito, Nelsinho! Olha, essa pessoa que entrou, Nelson, que legal, Nelson! Essa pessoa é uma das pessoas que estudou comigo no primário, lá no SESI. Obrigado, Nelsinho, por estar aí me prestigiando. Eu postei lá no nosso grupo, que eu ia estar falando hoje, pela primeira vez. E aí, assim, as crianças sofrem muito, né? E principalmente nessa fase que eu perdi meu pai, é, a escola me ajudou muito. E essas pessoas maravilhosas, sabe? Que as pessoas hoje em dia, as crianças falam assim, sofri bullying, né? Poxa, a gente até comenta no nosso grupo que eu não senti bullying quando eu era criança. Tinha aqueles apelidos, né? Mas o nosso... você já trabalhou no SESI, Francisco? Que legal! Então, o SESI é uma ótima escola, né? Porque meu pai, como ele era metalúrgico, então aí nós fomos estudar no SESI. E eu, como faço aniversário em setembro, aliás, ontem foi meu aniversário, né? Eu entrei com 6 anos na natação, e depois eu fui fazer o prezinho, né? O prezinho, e a gente conseguiu até contato com a nossa professora do primário. Muito legal. Quem é que tem essa sorte, né? Mas voltando ao assunto, porque eu devago muito, gente. Vocês me desculpem, porque eu gosto de conversar. Quando vai, eu fico devagando às vezes na conversa. Mas voltando, né, o que eu estava falando, a escola ajudou muito essa questão da amizade, né? As pessoas acolhiam mesmo, viam que eu estava triste, me ajudou nessa fase de superação. E eu, com 14 anos, eu queria um tênis, e aí eu falei que eu queria um tênis, a minha mãe falou, não vou gastar dinheiro com isso, né, com essa bobagem de tênis novo, só porque os outros tinham, eu queria ter também. Obrigado, Francisco. Atrasado nada, como é dia primeiro, eu comemoro o mês inteiro, então você não está atrasado não, você está no prazo de me dar feliz aniversário. E então, o que que acontece? Eu peguei e estava a escola me ajudou muito nesse sentido, né? E quando com 14 anos eu queria um tênis, aí eu falei, mãe, eu quero um tênis. Ela falou, não vou te dar, não vou gastar dinheiro com isso. Não faço hora extra para isso, né? E aí eu falei, eu vou trabalhar para comprar meu tênis. E o lema da nossa família sempre foi assim, estudo em primeiro lugar. E aí ela comentou, falou, tudo bem, você pode trabalhar, mas desde que isso não atrapalhe os estudos. E aí eu fui começar a trabalhar com um parente nosso que era dentista. Fui trabalhar. Daqui a pouco, quando eu terminar a minha linha de raciocínio, vocês vão entender essa questão do superpoder, né? Então, eu fui trabalhar com um parente nosso que era dentista. Fui ser recepcionista do dentista. E ali o mundo se abriu. Eu comecei a atender os pacientes, eu recepcionava, eu atendia por telefone. Ali meu mundo se abriu. Eu estudava e trabalhava. E tinha meu dinheiro. Só que o dinheiro não era bem meu dinheiro, porque o dinheiro era entregue na mão da minha mãe. Eu ainda continuava dependendo. Mas eu estava feliz, porque eu estava trabalhando, estava fazendo aquilo que eu gostava, que era atender pessoas, né? Conversar com gente, era muito legal isso. E, e aí, de repente, um dia, uma das meninas estava lá fazendo a parte que diz respeito
a esterilização de materiais e tudo mais, e não tinha nada para fazer, eu fui lá, falei, o que você está fazendo? E ela foi me ensinar o que ela estava fazendo, eu comecei a aprender, muito curiosa, né, eu sempre fui muito curiosa, o que você está fazendo, como é que faz, para que serve? E aí, um belo dia, nós tínhamos uma cirurgia, né, para fazer, e o dentista, a menina não veio, a instrumentadora. E aí ele comentou, olha, Márcia, liga para o paciente e fala que nós não vamos atendê-lo. E eu falei, por que não vai atender? Ah, porque eu não tenho que instrumente aqui para mim. E eu falei, ué, mas eu posso te ajudar? Ele falou, não, como assim? Não é tão fácil assim. Aí eu falei, mas o que você precisa? Aí ele explicou, eu falei, não, eu te ajudo. Aí ele foi fazer um teste para mim, comigo, né? Para que serve isso? E para quê? Como é que é o nome dessa ferramenta e dessa? E ele falou, bom, vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei a ajudá-lo ali e deu certo. Deu certo para mim, que comecei a ser instrumentadora dele, mas não deu certo para a moça que acabou sendo demitida, né? Sim. Tomara que ela tenha encontrado uma atividade legal, né? E aí eu comecei a ser instrumentadora dele. E aí, tudo isso por conta da minha curiosidade, disponibilidade de sempre ajudar, né? Quem me conhece sabe, eu gosto muito de ajudar, gosto de servir. Para mim é um prazer, sabe? Quando a pessoa fala assim, ai, Márcia, lembrei de você. Ou então, Márcia, você que tem tudo, você tem tal coisa para me ajudar? Eu adoro ajudar as pessoas, sabe? Eu gosto mesmo de servir, me sentir útil, eu acho muito legal isso. E por conta disso, então, vai anotando no caderninho, né? Então, um ponto, é, curiosidade, né? Então, por conta dessa minha curiosidade, aprendi uma coisa que eu não sabia e, e aí eu pude ser útil e até subir ali no cargo. Mais para frente eu trabalhei com. Não estava muito legal aquilo porque eu pegava e recebia o dinheiro, mas em termos, né? Minha mãe que recebia o dinheiro, ainda controlava de alguma maneira. E aí uma pessoa falou: olha, tem uma amiga minha que vai sair de licença maternidade, ela trabalha numa escolinha, eu sei que você gosta de crianças, que você acha de ajudar lá? São só 4 meses. Aí, nesse sentido, o trabalho lá com o dentista já tinha avançado, já tinha uma equipe que trabalhava com ele também, porque eu só trabalhava meio período, né? Outro período eu estudava. E aí eu conversei com ele, como eu sempre fiz, falei, olha, eu tô querendo sair, tô querendo fazer outra coisa, mas não vou te deixar na mão, vou te apresentar uma amiga. E aí apresentei essa amiga, fiquei lá mais uma semana ensinando o que tinha que ser feito, e aí parti para esse desafio que era trabalhar com criança. Então, nessa fase, acho que eu já devia ter uns 17 anos, né, quando eu fui trabalhar com criança. E era para ser 4 meses, e no final isso aí virou 9 meses, né? Depois a moça voltou da licença maternidade, eu ainda fiquei ajudando ela e tudo mais. Mas aquilo, minha mãe não gostava muito porque achava que não tinha futuro naquilo. E eu estava um pouco longe dela, né? Não estava ali na vista dela, 17 anos, né? Numa família onde não tenho pai. Então, naquela época, as pessoas não gostavam muito dessa situação. Falaram, ó, cuidado, hein? Pode se envolver com algum namoradinho, ficar grávida, melhor você ficar de olho, ficar próxima. E aí foi quando ela, costureira, né, trabalhava ali próximo da estação Santa Cruz, do metrô, e aí na esquina da Life com Afonso Celso, ó, nunca vou me esquecer, meu primeiro emprego registrado. E aí naquela situação, minha mãe passou e viu ali uma locadora e sabia que eu era cinéfila, né, adorava, e aí foi perguntar, viu lá uma placa de, precisa de atendente. Aí falou, vou perguntar. Aí minha mãe que foi lá, conversou com o dono, né, falou, olha, você precisa de alguém, como é que funciona? Ah, você com experiência. Poxa, mas ela não tem experiência. E falei, ah, mas manda ela aqui. E aí eu fui lá, conversei com ele, e de primeira, assim, ele já gostou de mim, porque esse meu jeito falante, sempre sorridente, falei, ah, é uma pessoa, né, vai ser legal para estar aqui no balcão, atendendo os clientes.
e gosta de filme, né? Então, aqui estou, né? E aí eu comecei a trabalhar lá com ele, mas assim, e sempre, agora o outro pontinho aí, né, para anotar, e sempre essa questão da estrutura de que estudar é importante. Então, a minha curiosidade e estudar é importante. Tudo bem. Então, comecei a trabalhar com eles e foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, era muito legal. As pessoas, assim, antes, eu assistia tudo, eu sempre gostei muito de cinema, né? E aí as pessoas chegavam e falavam, você sabe um filme que a pessoa está num prédio e ela se joga, cai no... Ah, eu sei, é filme tal. Então, as pessoas me procuravam para pedir indicação, né? E tem até uma história muito engraçada que, tinha um cliente que ele gostava muito do Chuck Norris, né? Os homens aí devem saber de quem eu estou falando, né? Lobo Solitário, Chuck Norris. E ele adorava o Chuck Norris. Então, toda semana ele ia lá e falava assim: Márcia, me indica um filme do Chuck Norris. E eu indicava. Aí, até que um dia, eu falei: moço, o Chuck Norris não faz filme toda semana, né? Vamos procurar outros aqui que sejam parecidos. E aí, até indiquei outros para ele, mas era engraçado, porque ele só ia lá para falar comigo. E aquele meu jeito, sempre solícito, isso foi abrindo portas para mim. E com um ano lá de casa, o rapaz, o dono, né, falou: Márcia, você não quer ser minha gerente? Eu com 17 anos. Aí eu falei: nossa, gerente, né, o título, gerente? Nossa, que legal, né? Quero. Ele falou: só que é o seguinte, você vai ter que trabalhar o período integral. Aí vem uma parte que eu queria conversar com vocês, que é a respeito do que a gente brinca, que fala que chama. Vocês está querendo ser minha amiga, Raquel? Beleza. Eu também adoro fazer amizade, hein? Amizade é comigo mesmo. Então, mas voltando, né? Ele falou assim para mim: Márcia, eu quero que você seja minha gerente. E com 17 anos, eu falei: nossa, gerente, né? Que legal. Beleza, quero ser sua gerente. Só que tem um detalhe: você vai ter que trabalhar o período integral. Falei: puxa vida, trabalhar período integral no sábado, né? No sábado eu fazia um curso de inglês. Eu estudava inglês desde a quarta série. Na quinta série a gente aprende inglês, né? Então, desde a quarta série, a minha tia falava: não, inglês é o futuro. E aí colocou eu para fazer inglês numa escola particular, no FISC, CNA, né? Tudo bem. E naquela fase do inglês, eu já estava numa parte que era de conversação, eu já tinha bolsa de estudo integral, né? Por conta da minha dedicação. E eu já estava numa parte que iria fazer um teste para ter a proficiência na língua inglesa, né, com 17 anos. Mas o curso era de sábado e de manhã, e eu só trabalhava meio período. E ele falou: não, eu quero que você seja minha gerente, mas você vai ter que trabalhar de sábado o dia todo. E aquela situação do título, né, gerente, aquilo, nossa, alegrou muito os meus olhos. Eu falei: eu quero. E aí eu fiz uma coisa muito errada, mas paguei um preço alto, vocês vão saber daqui a pouco, mas tudo na vida é experiência. Então, o que que eu fiz? Eu sabia que se eu falasse para minha mãe que eu iria sair do inglês, porque ia ter que sair do inglês, ela não ia deixar. Era mais fácil eu sair do emprego do que sair do inglês. Então, o que que eu fazia? Eu saía de manhã, falava: tchau, mãe. Saía os caderninhos, né? E ia para a loja trabalhar. E quando eu voltava, como é que foi na aula? Foi tudo ótimo, aprendi tanta coisa. Olha que horror, mentia para minha mãe. Menti, entre aspas, por uma boa causa, estava trabalhando, né? Mas não era certo. E como toda mentira tem perna curta, o que que aconteceu? Passou 2 dias, no terceiro dia que eu não estava indo na aula, ligaram lá para casa da minha avó, né? Olha, a Márcia está doente? Não, por quê? Porque faz 3 semanas que ela não vem na aula. E aí minha mãe ouviu uma coisa muito chata. Matheus, chato. Fiquei né? Aí eu falou: olha, é o seguinte, a Márcia tem bolsa de estudo integral.
Se ela não quiser estudar, tem quem queira. Minha mãe ficou muito sem graça, falou, não, fica tranquilo que na semana que vem a Márcia vai. E aí eu me lembro como hoje, olha, direto do túnel do tempo. Eu estava chegando com as minhas coisinhas, né? E minha mãe estava lavando louça. E aí falou assim, Márcia, como é que foi seu dia, né? Sempre foi essa pergunta que a gente faz quando meu marido chega aqui em casa também. Como é que foi seu dia? A gente sempre pergunta isso. Aí eu comecei as mentiras. Ah, foi ótimo, não sei o quê. Ela jogou os pratos assim com tudo. Falou, eu odeio mentira. Aí, você não está indo faz 3 semanas? Por onde você está? Minha mãe já pensou coisas piores, né? Aí eu, não, mãe, eu tô trabalhando, mas eu não falei para você que estuda em primeiro lugar. E começamos a discutir, né? Que naquela fase, minha mãe, ai meu Deus, vocês vão conhecer minha mãe. A minha mãe é menos de 1,5 metro de mulher, mas que mulher grande, que mulher forte. Ela cresceu para cima de mim e falou: Você vai sair dessa locadora, não sei o quê. Começamos a discutir muito alto, né? E aí minhas tias, minha avó subiu tudo lá na minha casa. O que está acontecendo? E aí minha tia pegou, me puxou para o quarto, fechou a porta, conversou comigo, falou: O que está acontecendo? Eu expliquei. Aí ela me fez ver a realidade, mas assim, o que eu queria falar para vocês? Que quando a pessoa não está aberta para a mudança, às vezes a gente quer muito dar conselho para as pessoas, né? Ah, eu vou te dar um conselho. Se a pessoa não tiver aberto para a mudança, ela não vai ouvir o seu conselho. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Isso se não der a volta, né? Não vai ouvir o seu conselho. A pessoa tem que estar aberta à mudança, a pessoa tem que pedir o seu conselho. Do contrário, não dê o seu conselho. Assim, se você não pode ajudar a pessoa, ore por ela, fique acompanhando ali. Quando ela cair, você ajudar a levantar, mas ela não vai mudar o pensamento dela se ela realmente não estiver disposta à mudança. E aí minha tia me chamou para a realidade, falou, Márcia, pensa comigo, você é gerente. Acima de gerente, qual é o cargo? Ah, proprietário. Então, você está com 17 anos, você está fazendo inglês, o inglês pode te abrir muitas portas, e agora na locadora, que futuro que você tem? E aí eu falei uma coisa que lamentei muito, né? Mas valeu. Eu falei assim, mas foi por meu mérito que eu consegui a bolsa de estudos, então é, eu posso sair se eu quiser. Aí minha tia ficou calada, mostrou um relógio, que eu não lembro qual era a hora, falou o dia, falou, ó, é o seguinte, hoje é dia X e aqui, ó, é X horas. Eu vou te apoiar, você vai sair do inglês. Só que vai surgir uma situação na sua vida e você vai precisar disso. E você vai lembrar desse dia que você tomou a decisão errada. Mas eu vou deixar você tomar a decisão errada. Sabe por quê? Porque é assim que a gente aprende. E aí, quando a gente saiu do quarto, né, todo mundo ali, e aí? A Márcia vai ficar no inglês, vai sair da locadora? Não, a Márcia vai sair do inglês, vai continuar locadora. O quê? Como assim? Ela é a decisão dela e eu quero que vocês ajudem e respeitem. Todo mundo, meu Deus. E aí eu fui toda feliz, né? Aí ele falou isso ontem, Paula. E eu falei assim, e fiquei toda feliz porque eu ia ser gerente e sair lá do inglês. Fui lá, minha mãe falou, tudo bem, mas então você vai ter hombridade, né? Vai ter caráter, vai lá no inglês, vai conversar com eles, né? Não é assim que faz. Aí eu fui, conversei com eles, ainda todo mundo, mas Márcia, eu, não, não, só faltava 6 meses, né? Não, 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 vou ser gerente. E aí, o final da história, vocês já sabem, né? Claro que não deu certo. Depois, mais para frente, eu estava trabalhando demais, ganhando de menos. E aí, com 18 anos, eu saí da locadora e fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. E aí, no banco, né? Eu comecei a trabalhar no banco, fui bancária e trabalhava na área de atendimento. E me dava muito bem lá com os idosos que iam lá para conversar, né? A maioria das pessoas idosas gostam de ir no banco, gostam de ir na farmácia, na padaria, no mercado,
A desculpa é ir fazer o serviço, mas na realidade vão para conversar. E eu também gostava muito de conversar. Meu superpoder, já vai ver, já já. E eu gostava muito de conversar, tal. E aí, no banco, com um ano de banco, trabalhava no Mercantil de São Paulo. Com um ano de banco, eu fui promovida a chefe de seção. E aí, eu com 18 anos, eu era chefe de pessoas que tinham 18 anos de banco. Imagina a situação. Eu com um ano de casa e fui promovida a uma função em que tinha pessoas que estavam há 18 anos na função, ia ser chefe. Imagina, como é que você consegue é, é, liderar uma pessoa dessa? Eu, com 18 anos, não tinha nenhuma habilidade assim, em liderança, não tinha liderado nunca uma equipe na vida. E aí, para tentar agradar as pessoas, eu acabava fazendo o serviço delas, porque eu trabalhava na agência e naquela mesma agência que eu tinha meus amigos, tal, eu comecei a liderar, então às vezes tinha um amigo ou outro, faz tal coisa, tô atrasada, tchau. E eu, e agora, o que que eu faço? Eu começava a fazer o meu serviço e o do outro. E aí um dia o meu chefe viu aquilo, falou, Márcia, vamos lá pro cofre. O cofre era o lugar de ouvir umas verdades, né? E falou assim, Márcia, o que que você está fazendo? Mas você não é o serviço de fulano? Mas olha, Márcia, é o seguinte, eu te dei a oportunidade de ser chefe de seção porque eu acho que você tem capacidade. Mas se você não tiver, se eu estiver enganado, você me avisa, porque aí eu troco você de agência e você vai voltar a ser atendente. E aquilo foi um baque para mim. E aí foi uma outra lição que eu aprendi na vida. Você tem que distinguir, né, a amizade do profissional. Não pode misturar tudo, né? E aí, com 18 anos, eu aprendi isso. E aí, eu fiz uma reunião com as pessoas e eu falei: olha, agora a situação mudou, eu sou chefe de vocês, eu queria muito ter a colaboração de vocês. Eu não pedi para estar nesse cargo, mas eu me destaquei. E assim, eu não estou aqui para mandar, nós somos uma equipe. O que não dá certo na nossa área é minha responsabilidade de vocês também. Então, vamos trabalhar como equipe? E foi ali que eu percebi que eu realmente gostava de lidar com pessoas. Mas se você for pensar, lá atrás, eu já lidava com pessoas, não lidava? Não era aquela criança que ia com todo mundo, eu não era aquela criança na escola que queria ser representante de classe, queria participar das coisas. Eu sempre fui essa pessoa que gosto de gente, né? Bom, mas eu não dei muita atenção nisso. E aí fui começar, e aí estando no banco, né, fui promovida a chefe de seção, e aí as coisas começaram, eu conversei com aquelas pessoas que tinham mais idade do que eu, e, e tudo se acertou, e foi muito legal, e as pessoas viam que eu não era um chefe, eu jogava como capitão do time, eu não era o técnico, faz isso, faz aquilo, eu era capitão do time. Eu queria entender a dificuldade, eu queria ajudar de alguma maneira, eu queria facilitar a vida das pessoas de alguma maneira. E aí, quando chegou no plano Collor, que mudou a moeda, teve um problema lá no banco, e, e nessa fase eu fazia faculdade. E como eu gostava de gente, eu falei, vou fazer faculdade de jornalismo, comunicação social, jornalismo, eu fazia faculdade de jornalismo. E aí eu estava fazendo faculdade e eu tinha uma vida, nossa, uma vida maravilhosa lá no banco. Eu entrava às 8, saía às 6 e tinha 2 horas de almoço. E eu morava perto do serviço. Então, o que que eu fazia? Eu ia almoçar em casa. Então, eu ia 1 hora da tarde, eu ia almoçar, dormia, acordava, tomava banho e ia trabalhar. Aí chegava lá 3 horas e depois às 6 eu saía direto para a faculdade e era uma vida dos sonhos, né? Só que aí, com o plano Collor, eles tiveram uma agência, né, em Santo André,
eu morava ali próximo da saúde, né? Minha mãe mora lá até hoje. E em Santo André teve um problema, e aí eu fui escalada para ir para Santo André. E por que, que eu fui escalada para ir para Santo André? Porque na minha agência, eu cuidava de dois setores. Eu cuidava de firmas, atendimento e cobrança. E como que eu conseguia ser chefe de dois setores? Porque eu delegava muito. Eu nunca fui uma pessoa de querer reter para mim o conhecimento. Eu gosto de ensinar, eu gosto. Quando eu era criança, as crianças iam lá brincar em casa, né? Eu tinha uma lousinha, eu tenho a lousinha até hoje. Devia ter deixado aqui perto para mostrar para vocês. Eu tinha uma luzinha, eu brincava de ser professora, né? Eu sempre gostei de disseminar o conhecimento. Então, como eu era essa pessoa que disseminava conhecimento, eu cuidava de dois setores. E aí a pessoa falou: olha, vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar a Márcia lá, porque os setores conseguem trabalhar aqui sem ela. Vamos mandar ela para ela resolver essa questão que está complicada lá na parte de cobrança. E aí eu fui para Santo André. E aí as coisas pioraram. Então, assim, às vezes, tem uma frase que diz assim, tem gente, né, que é pessimista e fala assim, ih, tá ruim, vai piorar. E tem pessoas que falam assim, sempre acaba bem. Se ainda não tá bem, é porque ainda não acabou. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava num lugar onde eu podia ir para casa, almoçar, dormir, tomar banho e trabalhar. E aí eu fui para um lugar onde eu tinha que acordar 5 horas da manhã para estar às 8 lá, porque eu tomava 3 conduções. Aí quando era a hora do almoço, eu tinha 2 horas de almoço. Então eu almoçava, aí eu ficava olhando lá a cidade um pouquinho, e o que eu faço com a outra 1 hora? E eu estava com sono, porque eu acordava muito cedo, eu peguei, arrumei umas caixas de papelão, eu colocava lá no banheiro e dormia no banheiro durante um pouquinho, lá 1 hora, aí dava o horário de voltar a trabalhar, aí eu voltava a trabalhar para sair 6 horas, chegava atrasado na faculdade, porque a minha faculdade era lá no Morumbi, chegava atrasada, saía da faculdade às 11 horas, aí não tinha metrô, essas coisas lá próximo como existe hoje, aí eu tinha que ir de ônibus, metrô e ônibus, chegava em casa 20 para 1 da manhã, para no outro dia 6 horas estar de pé saindo, e fui nessa situação, e aquilo foi me angustiando, e eu falei, não, não, eu quero voltar para minha agência, eu resolvi lá o que tinha que resolver, e falei, eu quero voltar para minha agência, ah, mas agora não dá para voltar para sua agência, e aí, nessa fase, acho que eu já tinha 21 anos, né, fiquei 4 anos no banco, e aí ali eu me revoltei, essas rebeldias às vezes dá errado, mas serve para nós aprendermos, né, com os nossos tropeços. E aí eu me revoltei um dia, era uma quinta-feira, e eu falei assim, minha mãe me chamou, né, Márcia, acorda. E eu, não quero trabalhar. Ela, como assim não quer trabalhar? Ai, não quero trabalhar, tô cansada. Ela, meu Deus, calma, não precisa chorar, né? E aí, falou, bom, então quando for o horário do banco, eu vou ligar lá para falar que você não vai. Mas minha mãe nunca gostou de mentira. E, e aí, quando foi de manhã, ela ligou, falou, a Márcia não tá legal. E não tava mesmo, né? Tava lá deprimida, chorando, não queria trabalhar. A Márcia não tá legal, hoje ela não vai. Ah, tudo bem. E ok, e aí aquele dia eu dormi até meio-dia, acordei, era uma quinta-feira, acordei, ótimo. E depois eu consegui ir para a faculdade, cheguei no horário, assisti a aula inteira, que maravilha. Aí quando chegou na sexta-feira, Márcia, acorda, não quero trabalhar. Como assim não quer ir trabalhar? Que história é essa? Não quero mais ficar lá. Não, não é assim que funciona. Eu não vou mentir por você. Você vai ligar lá no serviço e vai falar que você então não vai. E você na segunda-feira vai lá e vai pedir a conta, então, porque não é assim que funciona. A questão de você assumir, né, a responsabilidade sobre as suas coisas. Gente, já faz 40 minutos que a gente está conversando, vocês estão aí me ouvindo? Obrigado! E, e aí, na sexta-feira, eu liguei e falei assim, ó, hoje eu não vou poder ir,
E assim, liguei, e por que houve? Você não está bem? E eu nunca gostei de mentira, e eu brinco que eu falo que eu não sei mentir, que quando eu vou contar alguma mentira assim, eu não posso olhar para a pessoa porque já está escrito mentirosa, né? E eu comecei a gaguejar, e aí eu falei, olha, eu não estou bem, na segunda a gente conversa. E ele, tá bom, né? E eu não fui trabalhar na sexta, e aí eu fui para a aula de novo, e fim de semana fiquei com aquilo na cabeça, e aí na segunda-feira o banco só podia ir de saia. Olha que arcaico, né? Só podia ir de saia. E aquele dia eu fui de calça e com uma camiseta bem cheguei, assim, que era aquela época do New Wave, né? Bem cheguei. E aí eu cheguei lá 8 horas e meu chefe olhou e falou: Oi, o que é isso, né? Aí eu falei: Olha, eu não aguento mais, eu tô cansada. E expliquei a verdade, né? Eu tinha pedido antes que eu queria sair 1 hora mais cedo e trabalhar, é, sair 1 hora mais cedo e fazer 1 hora menos de almoço. E eles não tinham deixado, né, que isso acontecesse. E eu falei, eu tô cansada, aconteceu isso, aquilo, outro, e eu não quero mais trabalhar. E ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Ah, peraí que você vai descobrir já já, eu já tô terminando. E aí, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você não tem como voltar para sua agência, então fica mais um mês, eu vou, eu vou aproveitar e vou colocar alguém no seu lugar, que era o certo, né? E é, a gente vai colocar alguém no seu lugar e aí eu libero você, a gente te manda embora para você receber todos os seus direitos, né? E eu falei, tá bom. E ele falou, então faz o seguinte, pegou, deu o dinheiro para a menina, falou, vai lá, compra uma saia para Márcia e uma blusa, porque não podia trabalhar daquele jeito, né? E trabalha hoje. E a minha história é legal, mas eu vou falar o tema. Obrigado, Igor, por me dar um puxão de orelha, porque eu fico conversando e esqueço, né? Mas é porque tem a ver. Só um minutinho que eu já vou chegar lá, tá? E aí, naquele dia, eu peguei e fiquei mais aliviada, né? Com aquela situação. E falei, bom, tá certo. Então, assim, para encurtar um pouco a história e chegar no assunto que é o que o Igor está querendo e vocês também estão querendo saber, né? O que eu queria comentar com vocês é que é o seguinte: nessa trajetória de vida minha, eu trabalhei por vários lugares. Depois do banco, eu saí sem ter emprego, né? E eu estava saindo, olhei assim, vi lá escrito CT contrata, último dia. Aproveitei para ir lá e fazer a inscrição. Fiz o concurso e passei no concurso público. Trabalhei 4 anos na CT, eu fui galgando situações, e quando chegou um dia na CT, eu precisava ter um curso de inglês, um certificado de inglês para poder alcançar um cargo mais alto, e no final eu não tinha. Lembra aquela situação que eu peguei e não quis continuar meu inglês? Eu não tinha aquele curso, e eu lembrei daquele dia que a minha tia falou, puxa vida, você devia ter feito, né, o inglês. Mas tudo bem, e aí eu comecei a dar mais valor às pessoas quando elas falavam alguma coisa para mim, eu comecei a ouvir mais. Então, assim, é, o meu superpoder, eu acho que vocês já sabem. Qual é o meu superpoder? Vocês sabem qual que é? Da minha história de vida que eu estou falando aqui, o que vocês acham que é o meu superpoder? Uma coisa que eu tenho e que me abriu portas ao longo da minha carreira. Escrevem aí para eu ver. O que vocês acham que é? O que abriu portas para mim? Quando eu estava no dentista, quando eu estava. Isso, Raquel, está escondido na minha história, né? Exatamente. Ser comunicativa e ser proativa. É, a jornada de cada um revela o seu superpoder, com certeza. Então, o que eu percebi? Eu percebi, assim, eu sou jornalista, eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. E aí eu quis fazer jornalismo. Quando eu levei o meu diploma, é, o meu convite, né, para a diretora, e falei assim, diretora, naquela época a minha professora já era diretora, né, falou, olha, eu vim aqui para convidá-la para a minha formatura, e ela brincou e falou assim, é para comunicação, né, Márcia? E eu falei, ela falou, só podia ser. Então, assim, qual que é o seu superpoder?
O que, que é aquilo que quando você faz é fácil? As pessoas falam assim, nossa, mas é tão fácil para você, para mim é difícil. Por exemplo, eu brinco que eu falo assim, não existem pessoas que não sejam meus amigos, existem pessoas que eu ainda não fiz amizade. Então, para mim é muito fácil quando eu entro, sim, ser disciplinada, assim, entender as suas limitações. Ah, que legal. Então, vão me falando o que que vocês têm também. O que que é aquilo que para você é muito fácil? Você fez comunicação? Que ótimo, Raquel. Então, o que que para você é fácil e para o outro é difícil? Para mim é tão fácil eu chegar e conversar com alguém, alguém desconhecido. Eu estou sentada no ônibus, eu brinco às vezes que eu estou num lugar e a pessoa chega e fala assim para mim: você sabe como é que eu faço tal coisa? Você sabe onde que eu tenho que ir? Ah, onde que é o caixa? Eu falo, não, não trabalho aqui. Eu falo, que engraçado, dá a impressão que as pessoas acham que eu estou disponível, porque vem sempre em mim para conversar, para pedir informação, né? Então, já é o meu jeito aberto. Eu brinquei que essa situação de ser uma pessoa aberta, né, às vezes traz alguns constrangimentos também, constrangimentos do tipo que a pessoa às vezes acha que você está dando em cima, ou está dando abertura para namorar, está paquerando, e não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso jeito de ser também, porque nem sempre as pessoas entendem como a gente é, né? Para você é fácil se comunicar, que bom. Então, para algumas pessoas é fácil se comunicar, para outros é difícil. Então, depois da CT, eu saí da CT, fui trabalhar na Blockbuster. Numa outra oportunidade, se o Mauri deixar, eu vou completar essa minha linha de raciocínio que vocês vão ver. A mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: é, abracem todas as oportunidades. Eu, sendo jornalista, teve uma situação que eu fiquei, que eu tive uma depressão e eu fiquei sem trabalhar. E aí depois eu precisava receber algum dinheiro, né, alguma renda. E eu fui ser digitadora. Digitadora, uma pessoa precisava automatizar o escritório dela, precisava digitar aquelas fichas, sabe do quê? De dentista. As coisas assim, a vida é um ciclo, sabe? Eu trabalhei com locadora no começo da minha carreira. Deixa, Mauri, que bonitinho. Eu trabalhei com locadora no começo da minha carreira. E depois, lá adiante, fui trabalhar na Blockbuster. Na Blockbuster, a maior rede de videolocadoras do mundo. E lá que me deu um insight para para que eu sou hoje. Hoje em dia eu tenho uma empresa a minha própria empresa, né? De comunicação e gestão. Mas isso é uma história para outra pauta, né? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tem habilidades que só você tem. Quando eu fiquei em depressão, né, o médico falava assim, Márcia, você precisa resgatar alguma coisa lá do passado que você goste. Ai, Mauri, obrigado por ter falado do evento. É que eu estou tão empolgada que eu acabei esquecendo de falar do evento que vai ter sábado, gente. Pode mudar a sua vida, viu? Depois tá os dados aí no chat. Falem com o Mauri, e esse evento pode mudar a sua vida. Mudou a minha vida também, mas, de novo, é uma pauta para outra. Olha, eu tenho tantos capítulos da minha história que eu brinco que ia dar um filme, né? Quem gosta de filme, quem gosta de ler. Queria saber tudo, Raquel. Ai, que legal, gente. Olha, vocês não sabem o quanto vocês estão me fazendo feliz. Então, mas eu estava falando da minha situação de depressão, né? E aí o médico falou assim, Márcia, você precisa. Meu Instagram é Márcia Lux. Márcia Lux. E tá minha carinha lá. Depois eu ponho aqui direitinho para vocês. E aí eu estava em depressão e o médico falou, Márcia, você precisa resgatar alguma coisa que te dava prazer no passado. E eu falei, mãe, o que que eu gostava de fazer quando eu era criança, assim, que eu ficava lá entretida? Ela falou, Márcia, dobradura, que é o origami, né? Dobradura com papel, sabe? Você dobra, dobra. E, e isso é pauta para outro assunto. E o origami salvou a minha vida e também me abriu porta
para abrir o meu novo, o meu negócio próprio, sabia? Eu fui trabalhar numa organização que precisava, faz vídeo lá no seu canal. Eu não tenho canal, você acredita, Juliana? Eu achava que eu não tinha habilidade para falar com as pessoas, para fazer live. Eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento. Eu falava, não, esse negócio de canal, na pandemia, né? Assisti tantas lives, assisti de vocês todos aí. Adoro ouvir o Mauri falando, né? Ele fala com tanta desenvoltura, né? Eu falava, eu queria tanto ser como ele. E nunca abri um canal, eu achava que não tinha habilidade para isso, né? Mas você está falando, então, nossa, obrigado, Juliana, pelo apoio. Eu vou abrir sim. E o origami, ele salvou minha vida literalmente. E salvou a vida de outras pessoas, você acredita? Eu fui trabalhar com um projeto social ensinando isso aqui, ó, para crianças. E nesse projeto social dessa fundação, né? Não vou perder a oportunidade, não, Ana Paula. Ana Paula Ângelo Neto? Não é a Ana Paula que estudou comigo no SESI, não, né? Abri um canal, com certeza, eu vou fazer isso. Então, isso salvou minha vida e me ajudou num projeto social, e eu ajudei outras pessoas também a entenderem as suas habilidades. Ana, que legal! Então, e porque, olha, você pega um papel desse jeito aqui ó, e transformar num negócio desse, não é legal? Você fala assim, puxa vida, eu tenho habilidade para isso, eu não acredito que eu tenho habilidade para isso. E aí você descobre que você tem habilidade para muito mais. Olha, já estamos há 52 minutos aqui conversando. Gente, eu prometo que eu vou terminar essa live daqui a pouquinho. Mas assim, o canal é nosso, com certeza. Olha, de qualquer maneira, eu agradeço muito, muito, verdade, né? Ai, obrigado. Gotardo, Gotardo. Ai, Gote. Gente, estou tão contente de ver vocês aqui me prestigiando. Olha, eu queria pedir desculpas para aquelas pessoas que ficaram ouvindo aqui a minha história e falavam, mas cadê a parte do talento, né? Cadê a parte do superpoder? Eu só queria te dizer o seguinte, não existe nenhuma outra pessoa no mundo que seja, que entenda de origami, que entenda de filme, que goste de pessoas, que tenham trabalhado com treinamento, que goste de ajudar, servir, que seja espirituosa, que seja sorridente como eu. Não existe outra pessoa igual a mim. Não existe outra pessoa igual a você. Tudo que você passa na vida ele vai te levar a um objetivo. É tão engraçado quando você chega num momento da sua vida que você fala assim: nossa, aquilo que eu aprendi lá no prezinho, eu estou usando agora. Ou então, nossa, que incrível! Essa habilidade que eu tinha quando eu era criança, né? Origami, está me abrindo portas agora. Então, assim, naquela fase que eu digitava, fazia digitação, eu falava assim: meu Deus do céu, eu tenho graduação, pós-graduação, e estou fazendo digitação, mas é porque eu não estava com cabeça para lidar com pessoas, eu estava, numa próxima live a gente vai conversar sobre isso, que não existe poço, quando você chega no final, não tem outro lugar para você ir, você tem que subir, então, mesmo quando você está no fim do poço, não se preocupa, você não tem mais para onde ir, está quebrado, está falido, não tem mais para onde ir, não se preocupe, que então agora é o momento de subir. É aquilo que eu falo para você, né? Se não está bom, é porque ainda não acabou. Porque no final sempre acaba bem. Eu brinco que assim, eu gosto de filme, eu gosto de série, porque novela, por quê? Porque no final sempre acaba bem. Eu não acredito no mal. Às vezes o pessoal brinca. Oi, querida, quando que é a minha próxima live? Meu Deus do céu! A gente vai conversar com o Mauri. E aí, ó, gente, eu juro que eu vou me preparar, tá? Eu fiquei aqui, eu acordei 6 horas da manhã, eu fiquei aqui fazendo o que eu ia falar para vocês, e no final voou tudo, eu não entendi nada do que eu ia falar, eu fiquei só preocupada em olhar para a câmera, porque eu gosto de olhar olho no olho, né? E não falei nada, mas a próxima eu me preparo melhor, viu? Eu prometo para vocês. Vocês vão ver a próxima e vão ver essa e falar, nossa, que mudança!
né? Mas assim, eu só queria dizer para você que é o seguinte, não menospreze o seu passado e a sua história de vida. Tudo que você passou até hoje foi para um propósito maior, para te alavancar para alguma coisa no futuro. Ninguém é como você. A grande sacada é isso. Você é o seu superpoder. Porque não existe ninguém que seja igual a você. E assim, e não tente se moldar aos outros. Ah, eu estou precisando muito do emprego. Então, deixa eu ver o que, que é que essa vaga pede. Ah, então vou falar aqui no meu currículo. Não minta, não minta. Vocês viram que as situações em que eu menti, eu me dei mal, né? Assim, não minta, não minta para o outro e não minta para você, principalmente. Porque mentir para você é negar a sua essência. E assim, e cedo ou tarde, a sua essência ela grita, ela não consegue ficar lá contida. Se você está num lugar que você não é o seu perfil, você vai ficar infeliz, você vai ficar chateado. Cedo ou tarde você vai ficar desmotivado. Quando você sair, você vai ficar reclamando da pessoa que te empregou, que te mandou embora. Então, assim, é, tente fazer meditação, conversar com Deus, é, se voltar para você, entender por que você ainda está no fundo do poço. Não estou no fundo do poço, não. Não estou no fundo do poço. Agora começou a subida, né? Ontem foi meu aniversário. Eu brinco que eu tive um período sabático aí na pandemia, né? Às vezes a gente tem que parar, até mesmo sobre a pandemia, a gente tem que parar. Tem gente que fala assim, ah, a pandemia, ai, tô quebrado, não estou conseguindo fazer nada, né? E o que que acontece? A pandemia, assim, desde de janeiro, né? Janeiro eu dou consultoria, e aí no final, em janeiro, em dezembro eu parei com o meu cliente, e aí em janeiro eu ia tirar o meu mês de férias, aí em fevereiro já começou aquela questão de não ter muito cliente, e aí depois em março já veio o negócio da pandemia, e ó, tô desde março, e esse período sabático, né, foi ótimo, por quê? Para eu rever alguns valores, para eu rever alguns conceitos. Olha isso, depois do meu aniversário eu estou fazendo uma live, tem 13 pessoas aqui ao vivo falando comigo, me ouvindo, vocês interagindo comigo. Quando que eu podia imaginar que isso ia acontecer? Então, assim, a vida é surpreendente. Você tem que também estar aberto para a vida, sabe? Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho para você hoje, está começando o mês. Eu sempre brinco, eu gosto de mandar uma mensagem motivacional, né? O Gotardo sabe, quando eu trabalhava na Blockbuster, eu mandava para as pessoas mensagens motivacionais. Agora o mês está só começando, nós estamos em setembro, tem outubro, novembro, dezembro. Tem gente que fala assim, ai, o ano acabou. O ano não acabou, gente. Dá tempo de fazer muita coisa. Se você pode tirar uma lição de hoje, o que eu queria dizer para você é o seguinte: do limão faça uma limonada. Nós estamos em época de pandemia, vai fazer curso, vai orar para tentar entender o que é o seu chamado de vida, o que te dá prazer, para que você está na Terra, para que você existe, o que você pode fazer que seja benefício para o outro e para você também, porque eu acredito que na vida é assim, é um ciclo, né? O bem gera o bem. E se você está num propósito que você vai ajudar outras pessoas, não tem isso, obrigada, é isso mesmo, Mauri. Mauri é demais, né? Oh, meu Deus do céu. Eu me espelho nele, viu? Eu quero ser como ele quando eu crescer. Obrigada, Mauri, por ter colocado aí o meu. Mas eu vou fazer um canal, agora eu já fiquei feliz com isso. Então, se eu posso dar uma mensagem para você nesse dia, é o seguinte: o mês está começando. Puxa, mas eu vou começar do zero. Começa do zero, é melhor agora do que mais tarde, entendeu? Nunca é tarde. A minha avó tem tanta coisa para falar para vocês. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui falando com vocês. A minha avó, ela foi aprender a nadar com 65 anos. 65 anos. E ela foi aprender a nadar e ela mentia pra gente. Ela falava que ela ia na escola fazer aula de bordado e ela estava indo fazer aula de natação. Então, assim,
nunca é tarde para você começar algo novo, mas você tem que fazer aquilo que toca o seu coração, porque vai ter momentos que você vai estar cansado, você não vai estar afim de fazer aquilo, se não for uma coisa que você goste muito, que vai fazer diferença na sua vida, você, você não vai conseguir ir adiante, vai chegar no meio do caminho e você vai parar. Então, olha, já estamos chegando a 59 minutos. Eu prometi para o Mauri que no máximo uma hora. Ainda brinquei com ele, falei assim: Mauri, uma hora falando, eu não consigo isso. Ele falou: Márcia, vai fluindo aí. Então é o seguinte: já deu uma hora aqui que a gente está conversando. Eu queria muito, muito, muito agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo isso, falando com vocês, falando um pouco da minha vida, compartilhando a minha vida. Teve uma fase que eu tinha um pouco de vergonha do meu passado, eu não gostava de falar de mim, eu gostava de projetar aquilo que os outros queriam modelando o Mauri, né? Eu queria projetar aquilo que os outros queriam ver em mim, mas não é assim que a vida funciona. Cada pessoa é único, até mesmo irmãos gêmeos, a digital é única. Não existem duas pessoas iguais. Então, assim, não perca essa oportunidade de ser diferente no mundo, de fazer diferença no mundo. Eu quero muito estar com vocês numa próxima oportunidade. Prometo que eu vou me programar e ser objetiva. Mas, assim, vou dar uma tarefa de casa para vocês, igual eu faço com os meus alunos, né, quando eu trabalhava no projeto, e também com os meus treinandos. Eu vou dar uma lição de casa para você hoje. Hoje eu quero que você faça uma lista das coisas que você gosta, de cozinhar, de jogar dominó, de jogar xadrez, de jogar futebol. O que você gosta? E não pense em dinheiro. O que você gosta de fazer? O que você gosta de ler? O que você gosta de assistir? O que quando você está fazendo, você fica tão envolvido que você perde o tempo, perde a noção do tempo. Você fala, nossa, passou X horas, meu Deus. O que você gosta de fazer na sua vida? Não pense em ganhar dinheiro com isso. Pensa só assim, o que me dá prazer de fazer na vida? Faz essa lista aí. E depois, um comprometimento meu com vocês, tá? Aí vocês, como é que a gente faz, Mauri? As pessoas vão lá no meu Instagram mesmo e aí eu vou dando as tarefas para elas lá, como é que a gente vai fazer? Ou aqui no nosso grupo, eu não sei. Então, faz uma lista aí, pega com tempo, tá? Não, pega uma folha de caderno, tá comendo lá, poxa, gosta de comer? Então, escreve lá, coloca tudo que você gosta, sente prazer e o tempo passa e você nem vê. Vai escrevendo essa listinha. Amanhã eu vou arrumar ainda uma maneira de entrar em contato com vocês, o grupo no WhatsApp, beleza, Mauri? Quem tiver, por exemplo, Gotardo, esse pessoal que é do meu relacionamento, eu vou colocar vocês lá no Revolução dos Juntalentos, tá, gente? E aí, lá eu vou postar o que vocês vão fazer com essa lista, tá bom? Então, hoje, lição de casa, fazer essa listinha, aquilo que você gosta, que te dá prazer. Não pense em ganhar dinheiro com isso, né? O que você gosta, que absorve seu tempo, e você faz com facilidade, aquilo te dá prazer. Faz essa listinha, e aí amanhã a gente vai conversar a respeito dessa listinha. Combinado? Olha, muito obrigado, Deus, por ter colocado Mauri na minha vida e aberto essa porta para que eu falasse com outras pessoas que eu nem conheço. E eu tenho certeza, Senhor, que esse vai ser o momento da virada nas nossas vidas. Eu tenho consciência que o mundo precisa de nós, precisa de pessoas dispostas, precisa de pessoas que queiram fazer a diferença, precisam de pessoas que pensem umas nas outras. Jesus não falava que a gente tem que amar uns aos outros? Então, quer mais prova de amor do que vocês me darem aqui, ó, uma hora do seu tempo ouvindo o que eu estou falando? E depois, se vocês acharem que isso faz diferença, compartilhar isso com outras pessoas e essas outras pessoas fazerem essa lista também, e amanhã mais pessoas estarem comigo e a gente trabalhando as nossas
potencialidades para o bem do mundo e para o nosso bem também, porque quem faz o bem não fica, assim, quem dá perfume sempre fica perfume, quem dá flores sempre fica perfume nas mãos, né? Então, assim, tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor do que isso. Então, assim, olha, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É, eu tô assim, nossa, eu tô transbordando, eu tô me segurando para não chorar, que eu tô assim emocionada, sabe, é, de ver vocês assim interagindo comigo e desculpa, e eu só tenho a agradecer. Agradecer porque eu tenho consciência que vai ser um novo tempo, não só na minha vida, mas na sua também, tá bom? Isso mesmo, Francisco. Gratidão, tá? Gratidão por vocês. Gratidão. Desculpa, não consigo falar mais. Um beijo no coração de vocês, tá? Encontro vocês. As pessoas do meu. Chorou, na verdade. As pessoas. Choro até com propaganda de margarina. As pessoas. Eu vou colocar vocês lá no Revolução dos de um Talento. Vamos fazer a lista, hein? Não vou pegar leve com vocês, não. Vamos fazer a lista daquilo que vocês gostam. Vocês gostam de fazer, que faz com facilidade, uma habilidade sua. Não pense em dinheiro. Pensa só nisso. E a gente vai conversar mais vezes, tá? Se Deus quiser. Um beijo. Fica com Deus, tá? Tchau, meninas.